são, por excelência, o braço da administração local mais próximo dos cidadãos. Falamos de freguesias, das milhares de freguesias que compõem o país. É por isso importante fazermos um retrato dessas instituições. Vamos fazê-lo com Jorge Veloso, presidente da Associação Nacional de Freguesias, no momento em que, com as eleições autárquicas à porta, a atenção mediática se debruça sobre o poder local e também os cidadãos estão mais atentos àquele que é o poder de proximidade. Jorge Veloso, antes de mais, muito obrigado pela disponibilidade. Eu começo então por perguntar qual é o grande papel, e até por força da proximidade, que as juntas de freguesia desempenham no país. Boa tarde e obrigado pela oportunidade também. As juntas de freguesia são desde há muitos anos o barómetro daquilo que nós queremos para as nossas populações, ou seja, o barómetro que lhes pode transmitir mais qualidade de vida, melhorar as suas condições, porque efetivamente há uns anos a esta parte, e lembro-me da pandemia, para cá as freguesias tiveram um papel de veras conhecido pela sua ação reflexo também da proximidade que têm com os seus cidadãos, mas essa proximidade que tem que ser exercida efetivamente. E o que as freguesias fazem de melhor é, sem sombra de dúvidas, ter uma ação, ou exercer essa ação de proximidade com os seus cidadãos, estando presentes em qualquer altura e também quando são ou não solicitados. Lembro-me que hoje as freguesias desempenham um papel importantíssimo com as suas comissões sociais de freguesia. Hoje sabemos que se vamos a uma instituição central do Estado ou até regional do Estado para resolver qualquer problema, temos uma burocracia tremenda. Na Comissão Social de Freguesia surgem-nos casos, e nós atendemos os casos aqui nas sedes das freguesias, temos casos que resolvemos no dia ou até na hora. Tudo depende se é um pagamento de uma fatura de energia, se é um pagamento de uma fatura de gás, se é uma renda de casa que atrasaram e que estão na iminência de ser despejados. Uma ou duas ou três, já aconteceu. Temos as comissões sociais de freguesia que atuam na hora e foram criadas exatamente para isso. Hoje existem milhares espalhadas por todo o país e essas comissões sociais de freguesia ligadas à freguesia, como deve compreender, têm uma ação muito importante naquilo que é a relação entre cidadão e a sua autarquia. Jorge, como disse, as freguesias têm competências várias. As competências estão a ser vertidas ou há legislado a transferência de competências das autarquias para as freguesias. Neste processo em que as autarquias têm forçosamente que abrir mão de algumas competências, é entendimento da ANAF que está a ser feito tudo o que é possível e devido por parte das autarquias para que as competências passem a ser exercidas pelas freguesias? Esta é uma luta que já nos envolve desde 2019, desde a saída do Decreto-Lei 57 de 2019, que complementou a Lei 50 de 2018, que a ANAF tem tido um trabalho árduo para conseguir que, entre as autarquias, município e freguesia, fossem estabelecidos os autos de transferência de recursos, ou de competências, como queiram chamar, acompanhados do respectivo envelope financeiro, que seria depois, mais tarde, envolver a DGAL e a DGAL fazer os pagamentos até o dia 15 de cada mês, certinhos, direitinhos, para todas as freguesias. Esse foi um passo muito importante. Agora, foi pena que até 2023, a início de 2024, os municípios se encontrassem numa situação de negação, vamos lá, a executarem esses autos de transferências de competências. Foi um trabalho árduo que as freguesias tiveram que ter. Nós tivemos que fazer encontros distritais que proporcionamos às nossas associadas. Nós só temos 3.000 associadas, só temos 70% das associadas, 2.200, por aí assim. E com essas nós estabelecemos nas ações de formação e não só, e nos encontros de freguesias distritais e regionais, portanto Açores e Madeira,
nós conseguimos incutir no espírito dos autarcas de freguesia que o primeiro passo teria que ser dado por eles caso o município não se disponibilizasse para fazer esses saltos. E foi a partir daí que se conseguiu dar um salto que nós consideramos satisfatório. Chegámos a ter 60 municípios envolvidos, hoje temos 180, conseguimos triplicar esse número. Andaremos muito próximo dos 90%, porque, como eu disse, em 2019 a própria Edgal auscultou as freguesias que queriam ou não desenvolver essas competências próprias, que são competências próprias, e cerca de 2.000 freguesias disseram que estavam na disposição de absorver essas novas competências. Hoje em dia, com esses 183 ou 184 municípios, envolvendo 1.900 freguesias, há um valor já a distribuir anualmente para as freguesias que já se aproxima dos 200 milhões de euros. É um número satisfatório, porque está próximo também daquilo que é o valor do Fundo de Financiamento de Freguesias, que são cerca de 248 milhões. Esperamos sempre que este valor possa crescer com a apresentação do próximo Orçamento de Estado, é isso que esperamos também agora para 2026, mas ainda temos algumas situações que nos fazem meditar e pensar a sério o porquê de, mesmo assim, os municípios não cumprirem a lei na sua totalidade, ou seja, na possibilidade de transferir para as freguesias todas as competências que estão esplasmadas na Lei 50 de 2018 ou no Decreto-Lei que complementou o Decreto-Lei 57 de 2019. É importantíssimo que as freguesias tenham licenciamentos de esplanadas, de mobiliário, de urbano, de espaço cidadão, que possam estabelecer eles acordos com a IAMA para o espaço cidadão. Hoje em dia os municípios ainda se metem no meio e depois estabelecem acordos com as freguesias. Não faz qualquer sentido, uma vez que a competência é própria das freguesias. E as freguesias têm que dizer, não, eu sou Presidente da Câmara, desculpe, eu não estou interessado na sua vamos lá, ação de implementar um espaço cidadão na minha freguesia, porque nós já estamos a tratar disso, ou vamos tratar disso, temos essa competência. Portanto, é um facto que as freguesias atingiram, não são freguesias ou geridas por autarcas, chapéu na mão, ir à espera do Presidente da Câmara à porta da Câmara e de chapéu na mão pedir-lhe isto e aquilo. Não. Temos é que obrigar todos, neste caso a ANAFRA, a ANMP e o próprio Governo, a cumprir a lei. A lei é clara. Os municípios negociaram com o Estado Central a centralização de competências. A área da saúde, a ação social, a segurança social, etc. Educação. Fizeram os acordos com o Governo. Atualizaram já esses acordos porque acharam que era insuficiente. Com os autos entre os municípios e as freguesias tem que ser a mesma coisa. Anualmente tem que ser atualizados esses valores, transferidos para a Edgal e depois a Edgal encaminha para as freguesias. Portanto, este é o último ano do meu mandato na ANAFRE. Eu e o Conselho Diretivo estamos imbuídos deste trabalho, vamos lá, sério e digno, a estabelecer até final do mandato, que terminará em janeiro, finais de janeiro, princípios de fevereiro, com o Congresso, e estamos até lá muito empenhados em que possamos, de alguma maneira, ainda conseguir chegar a pelo menos a 100% das freguesias que estavam disponíveis para desempenhar as competências. Jorge Veloso, falou aqui da transferência de competências dos municípios para as freguesias. Sublinhou que esbarra muito a transferência dos licenciamentos. Consegue justificar, consegue perceber o porquê? Aquilo que os municípios nos dizem, e estou a falar numa negociação, não é com a ANAFRE, é uma negociação freguesia-município, nos vários concelhos, nos vários distritos, por todo o país. Aquilo que os municípios dizem é que não podem abdicar daquilo que lhes dá receita. Neste caso, licenciamentos, ou de uma esplanada, ou de um toldo, ou licenciamento de atividades na rua, ou licenciamento na área do ambiente, ou licenciamento nas tais queimas e queimadas, que não há freguesia. Há uma ou outra freguesia que pode fazer isso, ou quer fazer isso, mas a maior parte delas não querem. Mas mobiliário urbano, acho que está tudo dentro, espaço cidadão, está tudo dentro
daquilo que é um normal funcionamento de uma freguesia que já tem neste momento competência, organização, porque nós temos que cumprir tudo com a lei, temos que cumprir com o processo contabilístico, anualmente mudamos, se ultrapassamos 1 milhão de euros, temos logo de passar para um novo patamar do SNCAP. Quer dizer, temos uma série de requisitos que temos que cumprir. Os municípios também têm que cumprir os deles. E se não os cumprem, tem que ter uma Direção-Geral de Autarquias Locais a fazer com que os cumpram, obrigando-os, com certeza. Ou seja, o motivo está O motivo está sempre na desculpa da perda da receita. Mas se nós olharmos, eu olho para a minha freguesia e tenho 20 mil habitantes. 20 mil leitores, perto de 20 mil leitores. Habitantes sem muitos mais, tenho aqui só 6 mil alunos das escolas superiores, que dão logo um volume muito maior. Mas eu olho para a minha freguesia e reparo que se me transferissem a receita, o licenciamento das planadas, dos toldos para as planadas, das vias, de execução de atividades nas vias ou nas praças, se me transferissem isso, eu sei perfeitamente que para a Câmara de Coimbra não representava nenhuma verba exponencial, nada disso, porque sei aquilo que existe. Mas para a Junta fazia diferença? Mas para a Junta faz diferença, claro que faz. Em vez do município ou de alguém que quer fazer uma associação, quer fazer um evento na rua, é preciso fechá-lo, é preciso fazer isto, vai à Câmara, tira a licença, paga 60 ou 70 euros, para a Junta faz sempre, né? Cria sempre algum conforto. É difícil, eu sei que isto, o país, tem, desde principalmente 2019 para cá, depois entramos na pandemia, houve ali uma série um bocado confuso, e o comportamento dos próprios cidadãos não é o mesmo. E com todas as tecnologias, não tenho nada contra, mas com todas as tecnologias, hoje em dia assistimos a muita reivindicação. Há a reivindicação que nós consideramos exagerada. Não se medem as consequências, nem os atos que estão ali a solicitar. Nós temos prova disso em todo o país. E é tempo também, como dizia, de as freguesias serem reconhecidas como deveriam ser, porque as freguesias são parceiros da Câmara, parceiros do próprio Governo, solicitam-nos para ter os postos CTT nas freguesias a funcionar. Por vezes, na maior parte das freguesias do interior, se não for a própria freguesia e o posto CTT, o cidadão não tem mais nada que os ligue ao mundo. Fecharam bancos, as escolas fecharam, o quartel da GNR estava à porta, fechou, as estações de correios fecharam, existe o posto cidadão, existe agora a possibilidade de ter espaço cidadão, há cerca de 800 no país, mas se calhar precisamos ter 2.000 espalhados pelo país. Jorge, estamos a falar de verbas, estamos a falar de financiamento, há o Fundo de Financiamento de Freguesias, sim. Há depois mais verbas que são anualmente alocadas às freguesias. Os valores com os quais neste momento cada junta conta são valores suficientes, ficam aquém do necessário? Como é que estamos em termos de financiamento das freguesias, atendendo a que as competências estão a aumentar nas mesmas? É assim, o fundo de financiamento, o dinheiro nunca chega, a gente pode pensar o valor que neste momento temos fundo de financiamento de 248 milhões, mais 200 mil euros, aqui acresce o tal adicional de 148 milhões, isto só prova que o país tem dinheiro, há excedente orçamental e esse excedente depois passa a ser distribuído de uma maneira que nós não vamos agora discutir, porque também a ANAF não foi sequer ouvida para a distribuição deste excedente. Não quer dizer que não concorde, os 70% deste excedente vão para as freguesias do interior, mais necessitadas, com menos capacidade, menos competências para desenvolver, mas para nós, para as outras freguesias, que ficam com 30% deste valor, pensamos que é insuficiente. Repare, nós temos uma proposta para alteração da própria Lei das Finanças Locais, que vai ser revista, agora já nos disseram que já não ia ser para este ano, íamos negociar para entrar em vigor só para 2026. Até aqui era para entrar em vigor agora, com os novos autarcas e não sei quanto, agora já não é. E andamos nisto há 4 anos. Os últimos 3 orçamentos de Estado a que nós demos parecer desfavorável, damos parecer desfavorável a 3 orçamentos de Estado. E porquê? Porque tem havido
por parte dos governos, PS e PSD, não está em causa isso, tem havido por parte dos governos sempre uma relutância enorme em atualizar o fundo de financiamento. O ano passado, quando a própria lei diz que o fundo de financiamento não pode crescer mais de 5%, nem baixar mais de 5%, o que aconteceu foi que nós tivemos 4,6% de crescimento e não 5%. Tivemos 4,6% no fundo de financiamento. Nem sequer a lei foi cumprida. Mas depois o governo argumenta, mas nós no adicional transferimos 148 milhões. Mais de 50% daquilo que foi pago no fundo de financiamento. Nós não entendemos isto e só entendemos isto como uma engenharia financeira, de modo a que, quando estivermos a negociar a lei das finanças locais, se me disserem assim, pronto, mas isso tem aqui o nosso esclarecimento de que, quando negociarmos a lei das finanças locais, teremos o fundo de financiamento mais o adicional. Mas isso eles não fazem. Para verificar que este valor é um valor muito baixo, nós temos freguesias. O valor de fundo de financiamento que estavam a receber não chegava para pagar o IVA. Nós pagamos IVA a 23%. As matérias-primas tiveram um crescimento brutal. Os vencimentos tiveram um crescimento brutal. Os combustíveis tiveram um crescimento brutal. Não se lembra do que era isto. Hoje em dia, a ação social que as freguesias executam teve um crescimento também muito forte. Todas estas verbas que estão no fundo de financiamento não chegam para dar conta a esta inflação, chamando assim o nome, inflação de tudo, de vencimentos, matérias-primas, de combustíveis e do próprio aumento do pessoal, que é justo, nós entendemos que é um aumento justo, mas que é incomportável para as freguesias. É incomportável. Isso não implica que... Isto implicaria, e nós fizemos as propostas, que nós, há 3 anos a esta parte, tivéssemos um crescimento por ano de 0,5 percentual, em vez da taxa ser 2,5%, da recolha dos impostos de Estado, passaria no primeiro ano para 3%, no segundo ano para 3,5%, no terceiro ano para 4%, 4,5%, até chegar aos 5%. Isto envolvia 4 anos, 5 anos. E nós aí, com 5% de recolha 5% da recolha dos impostos de Estado pelo Governo, transferidos pelo Fundo de Financiamento, implicaria que nós, esta verba de 248 ou 250 milhões, passaria para 500 milhões. Quando chegássemos aos 5 anos. Nós andamos a negociar isto há 3 anos. Não conseguimos zero. Portanto, para a discussão deste Orçamento de Estado, eu estou a prever, ainda não fizemos reunião sobre isso no Conselho Diretivo, iremos fazê-la, mas eu estou a prever que as propostas que vamos apresentar são exatamente as mesmas há 3 anos. Crescimento para 2,5%, a negociação da lei revisão da lei das finanças locais, revisão do Estatuto de Eleito Local, que tem que ser revisto. Andamos aí com leis de 69. Andamos com a lei de 1969, isto não vai a lado nenhum. E depois temos mais 50 acrescentes a essa lei, tudo envolvido para termos o Estatuto de Direito Local, quando isto devia ser tudo eliminado, concentrado num só diploma, e aí sim, depois estabelecer o Estatuto de Direito Local e pô-lo em funcionamento. Ou seja, eu tenho aqui, a Assembleia de Freguesia tem 13 elementos. Desses 13 elementos que vêm à Assembleia de Freguesia, sabe qual é a senha de presença que eles têm? 13 euros. 13, 14 euros, não é mais do que isto. O que é e há freguesias que o valor ainda é mais baixo. Não percebo como é que é possível isto. Estamos mesmo na cauda das caudas da Europa, no que se refere ao Estatuto de Eleito Local, aos vencimentos dos presidentes de Junta, aos vencimentos dos presidentes de Câmara. Repare, com a agregação em 2013, houve freguesias, um caso que deve conhecer, Cascais de Estoril. Tem 70 mil eleitores. Tem um presidente de Junta, ganha menos que um vereador na Câmara. Tem 70 mil eleitores. Este subfinanciamento que agora explanou, isto representa um definhar das juntas de freguesia, torna-se um parente pobre da administração local, claro. E no limite, concordará comigo se disser que afasta o Estado do cidadão.
na medida em que as freguesias são o braço mais próximo do cidadão. Eu penso exatamente isso, cada vez o Estado se afasta mais dos cidadãos, cada vez mais se afasta. E o exemplo não pode ser nas freguesias urbanas, temos que ir mais para as periurbanas até, e também para aquelas do interior. As freguesias rurais, não existe lá nada, a não ser a freguesia, que possa unir o cidadão ao Estado, em si. Porque, ouça, freguesias do interior onde fecharam os centros de saúde, onde fecharam as escolas, onde fecharam mesmo nos próprios concelhos, fecharam a banca, muitos lados. Um cidadão normal, para ir ao médico, se não tiver carro, tem que andar ou a pé 20 km ou fratar um táxi, já que não há transportes públicos para aí. Então o que é que nós assistimos? Assistimos, na maior parte dessas vezes, quem dá o apoio que devia ser do Estado e não é a própria Junta. Conheço presidentes de Junta na zona ali do Fundão, na zona de Castelo Branco, na zona da Covilhã, que transportam os cidadãos um dia por semana para ir ao banco, à sede de conselho, ou à farmácia, ou ao centro de saúde, porque não tem nenhuma ligação na própria freguesia para com o Estado. O espaço cidadão liga-os perfeitamente, precisam tirar uma carta de condução, tiram no espaço cidadão, precisam de renovar o cartão cidadão, tiram no espaço cidadão, e várias outras, o registro criminal, muita situação. Ligação à DSE, ligação à Segurança Social, nós fazemos isso tudo. E auxiliamos as pessoas. Agora, de uma vez por todas, temos que ver reconhecido esse empenhamento dos autarcas, das freguesias e não só, não descarto aqui os municípios, claro que não, mas falo naquilo que me é muito querido, que é os autarcas de freguesia, que sem condições financeiras e outras que deveriam ter, trabalham em prol dos seus cidadãos, por vezes até prejudicando a sua vida pessoal e a própria vida da autarquia. Jorge, falou aí do processo de desagregação que aconteceu este ano depois da reforma administrativa de 2013. Eu vou querer aprofundar este tema, mas sugiro que o façamos noutro local. Jorge, estávamos a falar do processo de desagregação que correu este ano. De uma forma geral, no cômputo geral, como é que avalia este processo que decorreu? Olha, eu acho que houve aqui um trabalho extraordinário, em primeiro lugar, dos deputados da Assembleia da República. Houve um trabalho extraordinário. Parece-me também que os projetos de lei que foram apresentados pelas freguesias, pelos grupos de cidadãos, etc., para a desagregação, ficou um pouco aquém das expectativas que nós tínhamos, nós ANAFs. Nós sempre tivemos a expectativa de, como sabe, extinguiram-se 1100 e tal freguesias. Nós sempre tivemos a expectativa de, neste processo de desagregação, haver pelo menos 500 a 600 freguesias que pudessem desagregar. O que sabemos é que não foi o caso. Houve 182 processos de desagregação, isso implica 300 e poucas freguesias. Estamos a falar de um número que não é nada significativo. No entanto, mesmo essas que desagregaram, eu entendo que fizeram um trabalho sério, capaz, competente e de acordo com aquilo que era a vontade da população. Nós não podemos de maneira nenhuma pôr aqui de lado aquilo que a população quer. Se no processo de agregação, lembro-me, por exemplo, dou sempre este exemplo, Alcácer do Sal. Alcácer do Sal, mais duas ou três freguesias ali em volta, criou uma área de 900 km², maior que a Ilha da Madeira. Como o Presidente de Junta, que ficou naquela freguesia, ou na União de Freguesias, não quis saber de quem estava a 20 ou 30 km, obrigava um cidadão, de 80 anos se calhar, a ter que se deslocar à sede da freguesia, 20 km ou mais, para ir buscar uma prova de vida. Fez bem? Não, fez mal. Encerrou as outras sedes de freguesias que foram agregadas, encerrou. Claro que tinha que haver um processo de desagregação. E houve, foi aprovado, muito bem. Vamos para a frente, sempre na perspectiva de apoio aqui da melhoria de condições de vida dos cidadãos. Agora, o processo correu bem, dentro da nossa maneira de observar as coisas, correu bem. Fomos 2 ou 3 vezes à Assembleia da República, a reuniões à Comissão do Poder Local, e aí sempre verificámos que o processo estava num andamento que considerámos satisfatório. Com a implementação das comissões de extinção,
o processo também correu bem. Eu só tenho conhecimento de 2 freguesias aqui do Conselho, São João, Buarcos e Quiaias, e depois Brenha e Ilhadas da Figueira da Foz. Mas que se resolveram. Não tive, na sede da ANAF não entrou mais nenhuma reclamação. E também para lhe dizer que esta desagregação implica cerca de 900 mil eleitores. Desses todos, desse grupo grande, que é um grupo grande, somente 140 cidadãos é que, com dúvidas, se dirigiram à administração eleitoral. Só 140 cidadãos. Portanto, entendemos que é um número baixíssimo. Portanto, é sinal de que as comissões de extinção fizeram o seu papel. Vamos para eleições e eu espero que a DGAL tenha em consideração aquilo que nós transmitimos não só à DGAL, como também ao Estado de Estado da Administração Local, que é, até outubro, a DGAL tem que fazer os pagamentos tal qual como vem a fazer até hoje, porque sendo o ato eleitoral a 12, as instalações da instalação das novas autarcas será só para o final do mês, não estou a ver antes, sempre a partir do dia 20 e tal, 23, 24, 25, por aí fora. Portanto, é sinal que a DGAL tem que pagar normalmente como tem pago até hoje. E depois, em novembro, já agrupar então as tais freguesias que já foram criadas e já tem o ato de instalação resolvido. Observando tudo aquilo que foi combinado na Comissão de Extinção. Ou seja, se a freguesia foi desagregada, se as freguesias agregadas têm transferência de competências, tem que ser desenvolvido esse trabalho e a DGAL está a fazê-lo, nós devemos estar a fazê-lo, para, mediante aquilo que é o número de eleitores de cada freguesia, saber os valores, não só do Fundo de Financiamento de Freguesias, como transferência de competências, como tudo aquilo que as freguesias têm direito, desta vez, não num bloco, mas repartido para as freguesias. E estamos com a sensação de que está a correr bem o processo. Portanto, um processo que correu bem, foi parco em número de freguesias desagregadas. Mas possibilitou... não digo que seja parco, mas no nosso pensamento tínhamos um valor mais alto. Mas, de qualquer Porque forma... havia muita reclamação a nível do país em função da agregação. Portanto, pensámos sempre que podíamos atingir o máximo de 500 a 600 freguesias. Mas há mais cidadãos que têm... têm... sítios onde as uniões resultaram. No caso da minha. Esta e a Ribeira de Frades, não houve problema absolutamente algum. Há convívio entre as pessoas, não há problema absolutamente algum. Agora, eu tenho esta sede a funcionar aqui, somos a Ribeira de Frades, não há um posto de CDT e a sede a funcionar. Mas outros não fizeram e depois aí houve problemas. De qualquer forma, há mais cidadãos com proximidade. Agora. Sim, claro que sim. Vou-lhe fazer outra pergunta que não estará eventualmente na alçada das juntas de freguesia, mas que tem que ver com o seguinte: nós estamos em pleno século XXI. Há regiões do país, há localidades, há lugares onde uma coisa tão básica como o saneamento não existe. Como é que se justifica isto? Não deveria existir, não é? Não deveria existir. Agora, eu entendo que isto são sempre obras difíceis. As obras de saneamento básico são obras difíceis. São obras que, durante a sua execução, têm reclamações a torto e direito. Depois, no final da obra, não se vê nada porque está tudo enterrado. E há municípios e presidentes, especialmente das câmaras municipais, que não estão muito interessados nisso. Se a freguesia é pequena, vivem 100 pessoas ou 150 pessoas, vivem lá encravados, vão-se enrascando, têm fossas, vão-se enrascando. E a opção é sempre mais para dentro do centro urbano do que propriamente para as freguesias que estão na sua periferia ou até algumas rurais. E essa mentalidade tem que mudar, e é aquilo que eu disse há bocadinho. E a mentalidade dos presidentes de Câmara poderá também mudar e poderá ser ajudada, neste caso do saneamento básico, se nas pequenas obras de saneamento básico, não é pequenas obras de saneamento básico, possam fazer com as freguesias contatos interadministrativos, de modo a que elas possam executar a obra e, se calhar, o município poupa dinheiro. É mais rápido a freguesia a fazer que o município, e eu acho que, em benefício da população, acho que é um facto que temos que encarar com alguma positividade. Jorge, muito obrigado pela disponibilidade. Obrigado. Nós continuamos a contar Portugal aqui no Quanto a Lá. Fique bem, fique connosco.